Bora começar então? Vamos começar a papear. A gente começa então trazendo para vocês toda a repercussão dessa possível votação que a previsão, pelo menos, era para acontecer hoje, da MP da Esplanada, que coloca ali, na verdade, toda a formatação do governo Lula, né? Durante uma conversa pela manhã, o presidente Lula foi alertado, inclusive pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, de que deputados do Centrão e integrantes da bancada ruralista, eles pretendem derrubar a MP da Esplanada dos Ministérios. Essa rejeição à reconfiguração da Esplanada, ela é tida por integrantes do Centrão como mais um duro recado da Câmara dos Deputados ao governo federal, ao Palácio do Planalto. Com isso, os deputados pretendem agora pressionar Lula a exonerar os ministros Rui Costa e Alexandre Padilha também. Essa conversa entre Lula e Lira, ela foi bastante dura, conforme interlocutores dos dois personagens que conversaram hoje, Arthur Lira e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lira criticou o que ele chamou de atitude arrogante do Palácio do Planalto com alguns parlamentares. Ele deu como exemplo ali para Lula o fato de que os ministros palacianos não estão avisando as lideranças da Câmara dos Deputados sobre visitas aos estados, né? O próprio Lira ficou vendido em agendas, por exemplo, de ministros petistas em Alagoas. O presidente da Câmara também reclamou que o governo federal tem travado ali a liberação, principalmente das emendas e também dos cargos do segundo escalão do governo Lula. E quando há essa liberação, ela é sempre por meio ali de restos a pagar diretamente aos líderes das bancadas, né? Nesse mês, por exemplo, o líder do blocão que reúne PP, União Brasil, PDT, PSB, Solidariedade, Avante, Patriota e Federação Cidadania, PSDB, Felipe Carreiras, né, recebeu ali aproximadamente 10 milhões em emendas de restos a pagar de 2022, né? Depois disso, foi cobrado ali por outros deputados a iniciativa também, conforme Carreiras confidenciou a pessoas próximas e gerou um constrangimento também em toda a base. Lira também sugeriu a Lula que ele ouvisse os líderes parlamentares, como, por exemplo, André Fufuca, que é líder do PP, Elmar Nascimento, líder do União Brasil, e também Hugo Mota, líder do Republicanos. Chega para cá, Wilson Lima, Carlos Graeb, para a gente começar a destrinchar esse papo. O Wilson ainda está de cabeça baixa aí, porque ele está terminando de ler o restante das apurações que ele trouxe para a gente. Saindo do forno, quentinha. Chega para cá, Wilson. Muito boa noite, seja bem-vindo. Já quero começar te ouvindo. Eu não sei nem por que eu estou falando tanto aqui. Vai, Wilson. Boa noite, Kenzo. Boa noite, Graeb. Boa noite para você que nos acompanha no Papo Antagonista. Hoje foi um dia cheio de informações, porque a cabeça do Lula está fritando, meu amigo. Aquela frase que eu sempre falo, uma coisa é você ser um articulador político em um momento de bonança, em um momento no momento que você tem maioria no Congresso, no momento que você tem maioria popular. Outra coisa é você ter uma articulação política, você conseguir azeitar essa máquina no instante em que você não tem maioria no Congresso, a economia está em frangalhos e você vive em um país polarizado. Hoje o Lula, ele teve duas conversas extremamente duras com o Arthur Lira, uma pela manhã e outra pela tarde. Tá? O Kenzo trouxe algumas informações sobre essa primeira conversa. Quais são os principais gargalos? Eu não estou falando só de um, são vários gargalos que o governo Lula ele vai precisar resolver. Primeiro, emendas. Hoje o Palácio do Planalto liberou 1,7 bi para os deputados. Vai ser suficiente? Não. E aí eu já trago uma outra notícia que não estava nem na pauta, acabei de receber aqui, era o que eu já estava de cabeça baixa. Nota exclusiva, é que o deputado Biratã Sanderson apresentou uma representação na Procuradoria-Geral da República questionando a liberação das emendas. Foram feitas hoje. Eu acabei de pegar o documento aqui, ele já está protocolou hoje essa representação na PGR pedindo uma investigação sobre o caso. Acusação de compra de apoio parlamentar. Então, vejam
que não vai ser simplesmente liberar emenda. Isso pode criar já criou um primeiro constrangimento ao governo Lula, tá? Segundo ponto, além da questão da liberação das emendas, Kenzo, há uma pressão, e durante essa conversa o Lira deixou isso muito claro ao presidente Lula, que não funcionou aquela metodologia que o PT imaginava de substituir as emendas RP9. Com a proibição das emendas de relator, né, do chamado orçamento secreto, o governo Lula criou um puxadinho para tentar aí agradar os parlamentares, que seriam a liberação das emendas via ministérios. Então, o parlamentar ele teria o seu nome vinculado a uma emenda que seria liberado pelos ministérios. Qual é o problema? Os parlamentares não gostaram dessa metodologia. Eles querem a livre indicação das emendas. Eles querem ter o poder de escolher para onde, como e em que situações eles vão aplicar essas emendas parlamentares. Eles querem, na prática, gente, o retorno da RP9. E esse é um dos grandes gargalos. Por quê? Porque se o parlamentar não tiver essa autonomia na liberação e na escolha onde ele vai colocar o dinheiro, eles alegam o seguinte: olha, se eu não tenho a indicação, se eu não tenho a minha autonomia para liberar esse dinheiro, para indicar esse dinheiro, o que eu vou fazer? Eu vou virar um puxadinho do Palácio do Planalto? Então isso está sendo tratado também com Lula e com o Lira. Outra questão que entrou nessa mesa de negociação: reconfiguração da esplanada dos ministérios. Lira deixou muito claro pro Lula que ele fez uma bela de uma bobagem, inclusive nós alertamos isso aqui no programa. Nós alertamos isso em janeiro. Kenzo, talvez você se lembre disso. Que no momento em que o Lula negociou o apoio do União Brasil com o Davi Alcolumbre, presidente da CCJ, ele imaginava que essa articulação seria o suficiente para que ele conseguisse trazer os deputados do União Brasil. Não foi o que aconteceu, porque existem várias facções ali do União Brasil. Então, o que o Lira também defende? Ele defende que a indicação ministerial, especificamente do Ministério de Integração Nacional, vá para as mãos do Elmar Nascimento, que é hoje líder do União Brasil, porque ele teria um controle maior da base do União Brasil. É bom lembrar que na votação do Marco dos Povos Indígenas, União Brasil, dos seus 59 parlamentares, apenas 2 votaram com o governo. Detalhe, né? Posso fazer uma observação, Pode. Wilson? Pode. Rapidinho. É bom que me dá um respiro, porque é muita informação, Graelli. O Elmar Nascimento tem mais controle da base do União Brasil e o Arthur Lira tem absoluto controle do Elmar Nascimento. Certo? É exatamente isso. E tem mais um detalhe nessa história do União Brasil, para vocês terem uma ideia da confusão. É a seguinte: é bom lembrar que a imaginação do Lula, esse animal político fake, que eu vou começar a nomeá-lo aqui, é que ele imaginava, ou pelo menos alguém cantou a pedra para ele, que o Davi Alcolumbre conseguiria criar essa união no União Brasil. Não conseguiu. E agora o Lula tem essa dificuldade. Por quê? Porque ele é pressionado a entregar o Ministério de Integração ao Elmar Nascimento, só que detalhe, se ele fizer isso, ele cria uma briga com o Davi Alcolumbre, que é presidente da CCJ, no momento em que o Lula precisa indicar o Zanin para o Supremo. Olha o nível de confusão que nós temos aqui. Então, além disso, o Arthur Lira também indicou, esse detalhe é maravilhoso, que os parlamentares do PP querem voltar a ter controle do Ministério da Saúde, Ministério da Anísia Trindade. Por quê? Porque eles perceberam que sem uma gerência política, alguns personagens do PP ficaram escanteados. Entre eles, Ricardo Barros, ex-líder do governo Bolsonaro na gestão passada. A situação é tão complicada lá no Ministério da Saúde que envolve, inclusive, liberação de fornecedores. Tem fornecedores do Ministério da Saúde que não recebem, pelos seus contratos, por serviços executados no ano passado. Eu conversei hoje com uma fonte do Ministério da Saúde, ela me falava basicamente o seguinte, uma fonte da indústria farmacêutica. Ela me falava: Wilson, eu tenho um contrato com o Ministério da Saúde
que a Anísia Trindade não consegue liberar um contrato que eu executei em 2021 com a promessa de pagamento para abril do ano passado. Não é um contrato pequenininho, não. É um contrato de 15 milhões. E o Centrão imagina que com um maior controle do Ministério da Saúde, eles podem facilitar essa liberação para pagamento de fornecedores, para pagamento de obras, para liberação de emendas parlamentares. Então, há um assédio em relação ao Ministério da Saúde e também há um assédio do Centrão para tomar conta da articulação política do governo federal. Por quê? Nem Rui Costa, nem o Alexandre Padilha, estão dando conta das demandas dos parlamentares. Nós já contamos essa confusão aqui entre os dois, mas hoje ficou muito mais clara, né, essa dificuldade que os dois estão tendo. No caso do Padilha, o Padilha é um cara bonachão, ele é visto como gente boa pelos parlamentares, os parlamentares gostam de tratar com o Padilha, só que desceu do Padilha, entrou ali secretário executivo, entrou no seu staff, aí a coisa começa a embaçar, utilizando um termo bem da juventude. Uma historinha para ilustrar isso que eu estou dizendo. Teve um deputado que me confidenciou o seguinte, que ele falou: Wilson, eu fui despachar com o Padilha na semana retrasada, e ele me encaminhou para um assessor dele direto. A primeira coisa que o assessor dele me disse: olha, eu não tenho cargo para te distribuir hoje. Ele falou: não quero cargo, eu só quero que vocês me liberem as minhas emendas impositivas que eu tenho direito. Outra reclamação dos deputados é que os ministros do Lula vão para as bases e não avisam os parlamentares, porque os parlamentares querem aparecer na foto, querem aparecer ao lado do ministro, querem aparecer lá, né, para postar nas suas redes sociais. Eles não são simplesmente avisados do que acontece. Nas palavras de um líder governista, Wilson, nem o Bolsonaro cometia um amadorismo desse. O governo precisa hoje de uma cartilha de articulação política, né, precisa imprimir uma cartilha de articulação política e precisa entregar essa cartilha de articulação política para o Padilha e para o Rui Costa. O Rui, inclusive, utilizando um termo de um importante deputado da bancada baiana, que eu conversei hoje, ele me falou a seguinte frase: Wilson, quem não conhece o Rui Costa é que imaginaria que ele poderia fazer um bom trabalho como ministro-chefe da Casa Civil. Já tem deputados, senhores e senhoras, você aqui no chat, Graeb e Kenzo, tem deputado que já está pensando o seguinte: traz o Dirceu de volta. O governo Lula precisa de um Dirceu de volta. Alguém que tenha controle, tenha autonomia e tenha... Eu não sei se eu posso falar essa expressão aqui, porque é uma expressão bem que os deputados me falaram, mas que tenha, sabe, pulso para conseguir tomar decisões. Wilson. Oi? Colhões. Exatamente, pronto. Adivinhei. Pronto. É isso, é exatamente esse termo, que tenha isso, né, balls, para botar, né, na mesa e falar o seguinte: vai ser do meu jeito, vai ser dessa forma, vocês tomem em conta, essa é a nossa forma de trabalhar. Então, juntando problemas de emenda, articulação política e falta de ministério, você criou esse grande imbróglio. A tendência, Kenzo, é que a MP da esplanada dos ministérios seja votada apenas amanhã. Os deputados ainda aguardavam aí uma sinalização do Lira, e há um recado muito claro, principalmente de deputados da bancada ruralista e também da ala de oposição do União Brasil. Eles querem que essa MP caduque, para que volte, né, como era a configuração durante o governo Jair Bolsonaro. Tá? Eles querem dar esse recado. A base acha que é um recado muito duro, que eles acham que é possível você dar um recado ao governo federal de que não há essa base em outras medidas. Mas a ideia realmente é de que o Centrão mostre de forma muito, muito firme ao Lula: olha, vocês não têm base, as coisas precisam andar, mas vão ter que andar do nosso jeito. Gente, é um parlamentarismo, eu não vou nem dizer que branco,
é um parlamentarismo de fato. E o primeiro-ministro do Brasil hoje chama-se Arthur Lira. Wilson, é importante cada um desses pontos que você está trazendo para a gente, desse bastidor, principalmente dessa questão do União Brasil, que é, sim, o terceiro maior partido, né, dentro da Câmara, depois de PP, de PL e PT, e tem 3 ministérios ali dentro do governo Lula, mas que não estão entregando governabilidade ainda para Luiz Inácio Lula da Silva. Além disso, o Wilson também está trazendo essa questão da MP caducar. Se isso acontecer de fato, Graeb, é daí que eu quero puxar com você a sua leitura, se isso acontecer de fato, vai ser uma queda histórica, né? Porque nem no governo Lula, do primeiro governo Lula 2 ali, essa MP não teve não caducou essa MP com a nova nomenclatura dos ministérios. No governo Dilma não teve, governo Temer não teve, governo Jair Bolsonaro também, isso não aconteceu. Se isso acontecer, é como o Wilson bem falou, né? É um recado muito duro para o governo e talvez seja o começo do fim. Assim, a minha leitura que eu estou trazendo já agora aqui. Graeb, como é que você avalia? Boa noite, bem-vindo. Oi, Kenzo, tudo bem? Oi, Wilson. Eu dei risada aqui no meio da fala do Kenzo, porque eu vi eles porem aí na tela o Wolverine do Maranhão, se referindo a você, Wilson. Aí, ó. Wolverine do Maranhão. Wolverine do Maranhão. Mas, Graeb, deixa eu só, antes de você entrar no teu comentário, só te dar mais um elemento que é importante para embasar o teu comentário, que, enfim, eu não consegui fechá-lo. Durante a reunião, um documento que foi primordial para o Lula, para o Lira barganhar enfim, para ele apresentar todas essas demandas, foi justamente a lista de votação do Marco das Terras Indígenas. Porque o Lira falou o seguinte para o Lula: presidente, a sua base hoje tem 155 deputados, nada mais. O senhor precisa de pelo menos 120 deputados desses 283 que votaram a favor da mudança do Marco das Terras Indígenas. Então, essa é a sua missão. E o senhor só vai conseguir isso se o senhor me empoderar ou fizer acenos positivos e importantes para o Congresso, para a Câmara. Desculpa, Graeb, precisava te dar isso, que eu acho que é uma informação importante para você. Vamos lá puxar, então, pelo fio que você me entregou aí, Kenzo. O quadro que o Wilson pintou de completa incompetência política do governo Lula está bem completo. E é isso mesmo. É um governo absolutamente perdido, absolutamente incompetente, e uma boa parte disso por arrogância. Porque essa gente chegou ao Planalto, voltou ao Planalto, achando que estava com a faca e o queijo na mão, sem entender que 2023 não é 2003, sem entender que a balança de poder se alterou, aquela que existia entre executivo e legislativo, a balança se alterou e agora pende mais para o legislativo. Você falou que a gente vive um parlamentarismo branco, Wilson. Eu venho dizendo há tempos, a gente vive um parlamentarismo bastardo. Ele nasceu, assim, meio às escondidas, lá desde o governo Temer, talvez até antes. O parto começou já no governo Dilma, quando se criaram as primeiras emendas impositivas, que foram emancipando o Congresso da dependência absoluta que ele tinha do Executivo. E hoje, a gente tem essa situação, que é uma situação de fato, mas que não tem regramento. Então, assim, a realidade está forçando o Brasil a discutir a sério a questão do parlamentarismo, do semipresidencialismo, porque, olha, eles estão se impondo. O presidente hoje não é mais aquela figura que a gente tinha antigamente. Ele está mais dependente do Congresso do que o Congresso é dependente dele. Mas, bom, voltemos. O desenho da barafunda, da confusão, da maluquice que virou o governo Lula foi muito bem feito pelo Wilson. Isso posto, responsabilidade total, incompetência total do governo. Isso posto, o Congresso brasileiro não é sério.
Congresso brasileiro não é sério. Eles estão brincando à beira do precipício. Essa história de deixar uma MP que estrutura a administração pública brasileira caducar é maluquice. É o Congresso dizer: eu vou criar o caos. Na sexta-feira, a ata da Câmara deveria dizer assim: a partir desta sexta-feira, vale o caos administrativo no Brasil. Porque não é simplesmente voltar à estrutura que existia no governo Bolsonaro. É implodir o que está instalado hoje. Que mal ou bem, é o que temos. O que você vai fazer? Você vai exonerar centenas de funcionários públicos que foram nomeados nesses últimos meses? Você vai fazer, como eu brinquei ontem aqui, o Fernando Haddad e a Simone Tebet ocuparem o mesmo lugar no espaço, vão se fundir, vão criar uma nova entidade ali, a Simone Haddad e o Fernando Tebet, vão ser, né? Vão ter que usar peruca, sei lá, vai criar um bicho aí esquisito que não existe no mundo, porque era assim no governo Bolsonaro, certo? Os dois ministérios faziam parte de uma única entidade que era comandada pelo Paulo Guedes. Não é trivial isso que eles estão querendo fazer. É inédito historicamente, como você disse, Kenzo. E é de consequências absolutamente imprevisíveis. Não tem manual para você saber como é que você lida com a administração pública no dia seguinte. Deixam de existir os ministérios? Some? As nomeações que foram feitas deixam de valer? Como é que é isso? Ninguém sabe. Por isso que eu digo que o Congresso não é sério. Porque ele está ameaçando com uma coisa, e de verdade, PL já disse que é contra, a bancada ruralista já disse que quer deixar caducar mesmo. Qual é o plano de voo que esses caras vão nos apresentar, então? Não tem plano de voo. E é por isso que eu digo, se é para ser assim, se é para ser um parlamentarismo à força, é melhor que seja um parlamentarismo de verdade, porque daí o Congresso precisa se responsabilizar pelas ações ou pelas omissões. Se eu desmontei o governo, eu tenho que ter um plano de voo. Eu sou corresponsável pela bagunça que eu criei. Não é só um problema, deixa de ser só um problema do governo Lula, de incompetência do governo Lula. Passa a ser uma decisão de criar o caos no país também, certo? Não é sério? Porque essa gente que hoje está falando, precisamos organizar melhor o Estado, muitos deles estavam no poder até ontem, e quando é que falaram em reforma administrativa a sério? Quando é que qualquer uma dessas pessoas que está agora no Congresso querendo dar recado sobre a administração pública pensou em montar uma reforma administrativa a sério? Nunca. Nunca pensou e nunca vão pensar. Porque é uma coisa em que nenhum deputado, nenhum senador quer mexer. Então, não é gente séria. Não é gente séria. Estão brincando com uma coisa que não diz respeito só ao governo Lula, que merece, sim, levar joelhada, levar rasteira. Não estou defendendo o governo Lula. Eu estou apontando o dedo para a falta de seriedade desses deputados que estão dispostos a abrir a porta para o vácuo administrativo e, portanto, para o caos na vida de todos nós. Não é assim que se faz isso, gente, pelo amor de Deus. Se queriam impor uma derrota ao governo Lula, reformulando a estrutura da esplanada mais profundamente, tivessem feito isso com tempo, não faltando 15 minutos para meia-noite. Certo? Então, é tudo horrível.
como disse aí um dos nossos espectadores no chat, é só negociar, é só interesse. O Arthur Lira é a mesma coisa. Faz aquela cara compenetrada, aquele semblante fechado, aquela voz, né, assim, fala, não é? E fala, né? O Congresso tem compromisso com... Ô, Arthur Lira, vem cá. Você está preocupado em controlar as verbas do governo. Você está preocupado em pôr derrota ao Renan Calheiros lá no seu estado, o Alagoas. Tá? Não é que você está absolutamente imbuído da missão de transformar o Estado brasileiro. Não tá, cara. Você quer poder. Ponto. Cada vez que eu olho para a cara do Arthur Lira, com aquele semblante fechado dele, eu não penso num varão da República. Eu penso num personagem, num capo de filme de gangster. Poderoso Chefão, alguma coisa desse tipo. Conta outra, Arthur Lira. Né? Então, bastidor do Wilson, perfeito, desenha o cenário lastimável da articulação política no governo Lula, mas o fato é que, do outro lado, a gente tem um Congresso que não é sério e que é achacador também. Então, entre os incompetentes, não só incompetentes, né? Eles também querem ocupar, querem lotar o Planalto, a esplanada, de gente que seja de confiança, mas não conseguem, né? Entre a vontade de poder do lado do PT e a vontade de poder do lado do Congresso, estamos todos lascados.